No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeiramente, eu queria saudar todos vocês que estão aqui nessa capela, e queria saudar também com Feliz Páscoa aquelas pessoas que vão estar nos acompanhando através da gravação dessa homilia. Uma Feliz Páscoa para todos vocês. Quando nós saudamos o nosso irmão com Feliz Páscoa, nós estamos dizendo para ele Feliz Passagem, porque Páscoa quer dizer passagem. Mas o que quer dizer essa passagem? No Antigo Testamento, quando eles comemoravam a Páscoa, eles comemoravam a passagem, ou seja, eles estavam presos lá no Egito, e aí eles fizeram, Deus mandou Moisés tirou eles da escravidão do faraó, e eles fizeram a passagem, passando pelo Mar Vermelho, indo em direção para a terra prometida. Então, os judeus, quando eles comemoravam a Páscoa, era isso que eles faziam. Eles comemoravam esse momento, eles comiam ervas amargas para lembrar o sofrimento que eles passaram, eles comiam um cordeiro, e depois eles saíram correndo, porque Deus disse: hoje é o dia da libertação, vocês têm que sair rapidamente. Aí todo aquele povo saiu. Quando chegaram lá, se depararam com o Mar Vermelho. E agora, como é que nós vamos fazer? Aí Deus disse: Moisés, levanta o bastão, o cajado. Aí Moisés levantou o cajado, o mar se abriu, o povo passou. Aí o faraó veio atrás para tentar matá-los, mas não conseguiu, porque todos os cavalos, os cavaleiros do faraó, quando foram passar também, aí o mar veio, cobriu todos eles, eles morreram e o povo passou. E foi num dia desse aí, todo ano eles comemoravam a Páscoa, relembrando o que havia passado.
E foi numa dessas Páscoas que eles estavam celebrando, que Jesus chamou os apóstolos e foi agora celebrar a nova Páscoa com eles. E aquilo que nós vimos no domingo, na quinta-feira santa, ele instituiu o sacerdócio e a Eucaristia, e no dia seguinte, na sexta-feira, ele morreu. Então, nós, assim como o povo judeu estava escravo do faraó, toda a humanidade estava escrava de Satanás. E Jesus, assim como Moisés, foi libertar o povo das garras do faraó. O faraó simboliza o demônio. Agora vem o novo Moisés, que é Jesus, para libertar todas as nações, todos os povos das garras de Satanás. E como é que Jesus vence? Quando ele morre. Na sexta-feira, Jesus derrota Satanás, derrota o pecado e mata a morte, porque nós merecíamos a morte por causa dos nossos pecados. Então, quando Jesus morre na cruz, ele nos liberta, vou repetir de novo, do demônio, da morte e do pecado. E aí agora é a nova passagem, já não é mais uma passagem para a terra prometida, que é a terra santa, é uma passagem para a terra prometida, que é o céu, como eu falava ontem aqui. Vocês se lembram, né? Eu falando ali com aquela criança, a Sofia, né? Falando para ela que agora, com a morte de Jesus, nós passamos para o outro lado, passamos para o céu. Então, quando nós saudamos os nossos irmãos dizendo assim, Feliz Páscoa, nós estamos dizendo, feliz passagem para você. Existe um lugar melhor. A morte de Jesus na cruz nos faz agora entrar numa nova passagem. Não é um mundo aqui na terra, não é uma vida nova aqui na terra, é a vida nova do céu que Deus preparou para nós. Vocês compreenderam? Então, feliz Páscoa para vocês. Obrigado para todos nós estamos celebrando, a morte de Jesus fez isso. Mas vamos agora para o Evangelho de hoje, que é bem semelhante ao de ontem. Jesus havia falado para os discípulos 3 vezes que ele iria morrer, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Os apóstolos não entendiam o que é que Jesus estava dizendo, porque para nós hoje, quando a gente fala de ressurreição, nós já temos uma compreensão melhor. 2000 anos de igreja, e a igreja falando isso através dos nossos bispos, através dos nossos padres, através dos santos, falando sobre essa questão da ressurreição. Hoje nós já temos uma compreensão, mas os apóstolos não tinham, não, eles não sabiam o que era isso. Ressuscitar, as pessoas morriam, desaparecia, como eu falava ontem brincando, né? Morreu, acabou, né? Acabou, morreu. Agora, entender que a pessoa, depois da morte, ela ia entrar numa vida nova, numa vida diferente, num lugar que se chama céu, passar para o outro lado, isso os apóstolos não entendiam. Por isso que o Evangelho de hoje, João capítulo 20, de 1 a 9, termina assim dizendo, de fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Eles não entendiam isso. Então, quando as mulheres vão de madrugada ao Evangelho de hoje, elas vão lá, porque elas precisavam ainda ungir o corpo de Jesus, que estava morto. Quando elas entraram no túmulo, não tinha ninguém. Aí elas disseram assim, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Era para elas dizerem assim,
ele ressuscitou, como ele havia dito para nós. Não, elas não compreendiam. Então a primeira coisa que elas pensaram foram: e alguém entrou aqui, pegou o corpo de Jesus e levou, sabe lá para onde? Nesse ar de tristeza. Aí o que foi que elas fizeram? Vocês estão vendo agora que o anjo ainda não apareceu para elas? Na missa de ontem, da vigília, o anjo disse o quê? O que é que vocês estão procurando aí no meio dos mortos? Não, ele ressuscitou. Vai avisar aos apóstolos que ele ressuscitou. Agora, nesse momento, elas chegam lá, o anjo não apareceu para elas, e aqui está dizendo assim, olha, elas foram correndo depressa e foram avisar os apóstolos: olha, tiraram o Senhor do túmulo, ele não está lá. Não tem diálogo dos anjos ainda. Aí, os dois foram correndo para ver. Quando chegaram lá, aqui fala Pedro e João, que é o outro. João, como era mais novo do que Pedro, então ele correu e chegou na frente. Quando ele chegou lá no lugar que estava o túmulo, ele ficou do lado de fora e olhou. Aí Pedro veio, entrou e viram somente os panos lá, mas Jesus não estava. Era para Pedro dizer também: João, ele ressuscitou como ele tinha falado para nós. Não, também não estavam entendendo nada, roubaram, na cabeça deles estava isso, um corpo desapareceu. Aí aqui diz assim que João, quando ele olhou, ele acreditou. Ele acreditou que Jesus tinha ressuscitado, mas não estava compreendendo ainda muita coisa não. Não tinham entendido. Eu vou pedir uma coisa para vocês. Durante essa semana, porque nós estamos na 8ª de Páscoa, são 8 dias comemorando um único dia, e depois vai ser 50 dias comemorando um único dia, a ressurreição do Senhor. Então vocês acompanhem durante essa semana, pelas redes sociais, os padres aí que vão fazer as homilias, né? Ou você, aqui não sei se vai ter missa durante a semana, né? Provavelmente não tem, né? Aí vocês acompanham pelas mídias sociais. Por exemplo, no Play Canção Nova, vocês podem ouvir o Monsenhor Jonas. Ele tem gravado as homilias dele durante a semana. Aí vocês ouvem, né? Ali um esforço, 85 anos que ele está ali gravando as homilias para que o evangelho seja anunciado e chegue ao coração de todos. Então ouça o Padre Jonas, ou se não outras pessoas, pelo Play Canção Nova, para vocês acompanharem. Então o que é que vai ser acompanhado durante essa semana? Amanhã e terça-feira, que amanhã é segunda, e terça-feira, o anjo vai aparecer para as duas mulheres. Vai ter a aparição. Ou melhor, Jesus vai aparecer para elas. E elas vão correndo para os discípulos para dizer que Jesus havia ressuscitado, que elas viram o Senhor. Mas os discípulos, os apóstolos, não acreditaram. Aí na quarta-feira, 2 discípulos, que não são os apóstolos, 2 discípulos chamados de Emaús, um é identificado, chama-se Cleofas. Eles estavam vindo de Jerusalém muito triste, porque Jesus tinha morrido, e aí Jesus aparece para eles. Olha, Jesus aparece para as mulheres, Jesus aparece para esses 2 discípulos, mas ele ainda não tinha aparecido para os apóstolos. E aí esses 2 discípulos, vocês vão ver na quarta-feira, eles reconhecem Jesus ao partir o pão. Quando Jesus parte o pão,
porque ali é o símbolo da Eucaristia, ele diz assim: é Ele, é Jesus. Aí quando ele diz assim, é Jesus, Jesus some, Jesus desaparece. Aí na quinta-feira, Jesus vai falar para os 2 discípulos de Emaús. Não, aí os 2 discípulos de Emaús, isso aí na quinta-feira, eles vão correndo agora para avisar os apóstolos: olha, ele apareceu para nós, ele ressuscitou. Os apóstolos tudo lá, na ignorância deles, dizendo que é coisa da cabeça deles. As mulheres já tinham falado também, elas já tinham chamado ela de aluadas, que estavam falando que Jesus tinha ressuscitado. Aí na sexta-feira, na quinta-feira, quando eles começam a falar para Jesus: olha, nós vimos o Senhor. Aí de repente Jesus aparece. Agora Jesus apareceu para os apóstolos. Na sexta-feira, Jesus tem a segunda aparição para os apóstolos, lá na Galileia, no mar da Galileia, eles estavam ali. Aí Jesus apareceu para eles. No sábado, aí entra no Evangelho de São Marcos, aí Marcos faz todo um resumo, dizendo assim, que Jesus tinha aparecido primeiro para as mulheres, os discípulos não tinham acreditado. Aí Jesus apareceu para eles e deu uma neles, brigou com eles, porque eles não acreditaram na ressurreição, briga com eles, e depois Jesus diz assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Aí se encerra a oitava da Páscoa, no domingo, com a aparição para Tomé. Tomé, na hora que Jesus tinha aparecido para os apóstolos, não sei o que é que ele estava fazendo, desapareceu. Aí os apóstolos começaram a dizer: olha, nós vimos o Senhor. Ele disse: se ele não aparecer para mim, eu não vou acreditar não, eu tenho que tocar nele, se eu tocar nele, aí sim eu vou. Aí no domingo próximo, Jesus vai aparecer para Tomé também. Aí Tomé diz: meu Senhor e meu Deus. Eu fiz todo esse resumo para vocês entenderem o seguinte: para os apóstolos entenderem que Jesus havia ressuscitado, Jesus tinha que aparecer para eles. Se Jesus não aparecesse para os apóstolos não teriam como testemunhar a ressurreição dele. Eles iriam falar assim: nós fomos no túmulo, o túmulo estava vazio, mas como ele falou para nós que ele ressuscitou, nós cremos que ele ressuscitou, mas nós não vimos ele. Aí não ia dar para ser testemunha. Para os apóstolos serem testemunhas de Jesus, eles precisavam ter vivido com Jesus antes da morte. Eles tinham que ter visto Jesus morto na cruz, e eles tinham que ter visto Jesus ressuscitado. Se eles não tivessem nessas 3 condições, eles não iam poder pregar o Evangelho. E se eles não vissem, a coisa ia ficar como um conto de carochinha. Vocês entenderam? Por isso que eles morreram pela verdade. Quando as pessoas diziam que Jesus não havia ressuscitado, eles diziam: sim, eu vi. Nós estávamos lá no cenáculo com medo e ele apareceu, passou pela porta. Nós estávamos no mar da Galileia, nós estávamos lá pescando, de repente ele apareceu. E ele tinha os peixes assim na brasa, ele disse: vem cá, venham comer comigo. E nós comemos o peixe junto com ele, comemos pão junto com ele. Ele ressuscitou, nós vimos e nós tocamos nele e nós comemos com ele. Essa era a condição. Então, os apóstolos, diante da ressurreição, eles não tinham fé. Aí você vai dizer: mas Padre Augusto, por que eles não tinham fé? Porque eles viram. Fé é acreditar sem ter visto. Como eles viram, então eles não precisaram de fé.
A primeira fase com os apóstolos foi essa, meus irmãos. Os apóstolos tinham que ver com os próprios olhos. Como eu estou vendo vocês aqui na minha frente com meus próprios olhos. E vocês não são fantasmas, são pessoas. Então eu estou vendo vocês. Quando os apóstolos viram isso, eles puderam ir pregar o evangelho. Essa é a fase dos apóstolos. A primeira fase, eles não acreditaram na ressurreição porque eles não entendiam. Depois eles viram Jesus ressuscitado e passaram aí, acreditou e começou a pregar. Não, nós vimos. E o pessoal dizia, não, isso é mentira. E dizia, não, eu vi. Então nós vamos matar vocês. Pode matar, mas eu vi. E mataram. Você vê que todos os apóstolos, com exceção de João, todos foram martirizados, porque eles falaram a verdade da ressurreição de Jesus. Compreenderam essa primeira fase? Agora vai entrar nós. Agora somos nós. Você viu Jesus? Não, pode falar a verdade. Isso, diga não. Quem diz assim aqui, eu vou dizer, você é mentiroso. Você não viu Jesus? Você não estava com ele? Você não viu ele crucificado e muito menos você viu ele ressuscitado. Nem você e nem eu nós vimos. É aí que os ateus querem nos pegar. Então me mostre Jesus. Nós não temos como mostrar. Na Eucaristia? Está lá na Eucaristia. Sim, cadê? Manda ele me pegar. Aí o pessoal chega, um ateu, ele pode chegar diante de Jesus Eucarístico e dizer assim, xingar Jesus, falar um monte de coisa, pegar a hóstia consagrada, jogar no chão, pisar, e Jesus ficar quieto, não faz nada. Por isso que nas escolas, esses professores ateus, eles pegam os jovens, ou os estudantes católicos, e começam a ficar dizendo, então me prove que Deus existe, e não sei o que, aí começam a ficar dizendo assim, então, uma vez que você diz que Jesus existe, que Deus existe, então, Deus, vem Deus, eles fazem assim, né, vem, me dá um murro aqui, Deus, eu vou cair no chão, hein, me dá um murro, se você existe, eu vou cair aqui morto. Aí o cara não cai morto, não recebe murro na cara, não acontece nada com ele. Aí as pessoas ficam assim, então é verdade, Deus não existe. Porque as pessoas queriam o quê? Que realmente isso acontecesse. Em algumas situações isso aconteceu, mas nem sempre vai acontecer. Por quê? Porque nós cremos que Jesus ressuscitou, porque os apóstolos viram e disseram, mas nós não vimos. O que nos faz crer é o que os apóstolos disseram, a igreja nos ensinou durante esses 2000 anos, falou da ressurreição, nós comemoramos ontem, mas quem viu? Alguém viu? Nós vemos pela fé. É por isso que sempre no domingo nós rezamos o creio, e no creio nós vamos dizer assim, creio na ressurreição da carne, creio na vida eterna. Que vida eterna? Me mostra essa vida eterna. Ontem eu não falava para a Sofia, tem a vida eterna? Mas a Sofia viu a vida eterna? Não. E eu vi? Não. Eu creio que tem a vida eterna. Se os apóstolos morreram, por isso eu creio. Aí nós vivemos da fé. Isso é ter fé. Acreditar que Deus existe. Acreditar que Ele um dia nasceu da Virgem Maria. Acreditar que Ele um dia morreu na cruz. E acreditar que Ele ressuscitou. Só quem tem fé. Quem não tem fé não acredita. Só, meus irmãos, que Deus não quer que você veja, Ele quer apenas que você acredite. Não adianta. Vocês vão ver na semana que vem, no domingo, quando Jesus fala para Tomé,
Ah, Tomé, você acreditou porque você me viu, né? Felizes aqueles que vão acreditar sem ter visto, não foi isso que Jesus falou? Então, Jesus está dizendo, felizes é vocês aqui da comunidade de São Judas, feliz sou eu, felizes são os coroinhas que estão aqui, felizes são o pessoal aí da música, felizes vocês que estão aqui participando dessa missa, que acreditam que Jesus ressuscitou sem ter visto Ele. Então vocês são bem-aventurados. E uma vez que vocês acreditam, vocês entrarão no céu. Quem não acreditar não vai entrar. Repito, os apóstolos precisavam ver para poder falar. E nós não precisamos ver, nós só temos que acreditar. E aí eu vou terminar a homilia contando um fato que aconteceu comigo, que talvez vocês já ouviram, mas eu quero contar agora aqui, porque ilustra melhor. Uma vez eu estava lá no confessionário, eu não sei porque o ateu foi lá, mas apareceu um ateu lá no confessionário, dá para entender? O cara não acredita em Deus, não acredita em nada. E o que é que ele foi fazer lá no confessionário? Aí enviaram ele para conversar comigo. E aí ele começou a conversar, dizendo que não acreditava em Deus e tal. Tem como eu provar para ele que Deus existe? Assim, porque eles querem ver. Ver, meu filho, não tem como não, eu tenho que crer, não tem como ver. Só se Jesus quiser aparecer, como ele apareceu para a irmã Faustina, como ele apareceu para muitos santos aí. Mas o pobrezinho do Padre Zé Augusto, um ralé, Deus vai aparecer para mim? Olha, eu nem quero que ele apareça, eu quero acreditar que ele existe, porque é isso que ele quer. Ele não quer que eu o veja, ele quer que eu creia. Então conversa vai, conversa vem. O que é que eu vou falar para o cara? Eu disse assim para ele, olha, vou dizer uma coisa para você, eu creio na ressurreição, eu creio na vida eterna, eu creio em Jesus Cristo, eu creio na Santíssima Trindade. Mas chegar aqui para dizer para você, Santíssima Trindade, apareça aqui, nem vou fazer isso, porque não vai aparecer. Agora eu creio. Aí eu disse assim para ele, olha, eu estou aqui nesse confessionário, eu passo o dia todo atendendo confissões. Aqui, meu filho, quando uma pessoa entra, ela tem que falar porcaria para mim. Ela não pode falar coisa boa. Se ela começar a falar coisa boa, eu corto. Eu digo, não, coisa boa é aqui não, coisa boa é lá fora, aqui é só coisa ruim. Porque aqui é lugar de pecador. O pecador vem falar coisa ruim. Aí a mulher chega, entra aquele homem, aquela mulher no confessionário e diz assim, padre, eu te falo os seus pecados. Ela, eu vou no domingo, todos os domingos eu vou na missa, eu rezo todo dia. Não, eu queria que a senhora dissesse que você não vai no domingo e que você não reza, para eu te absolver. Mas se você vai na missa ao domingo e reza todo dia, você não precisa confessar. Aí eu disse para ele, aí eu passo o dia todo aqui, era um tempo de calor, eu disse, olha, esse calor horripilante, está vendo? Que calorão! Estou aqui de batina, sobre pelize e estola, aqui dentro dessa sala. Olha, nem ventilador tem ventilador? Não tem. Ouvindo porcaria o tempo todo. Quando fala coisa boa, eu digo não, porcaria. Eu disse, nesse dia de calor, meu filho, eu queria estar em Ubatuba, tomando banho de mar. Mas estou aqui, domingo, atendendo, de graça, ninguém paga para mim. O psicólogo, quando vai, é pago, mas aqui não paga, de graça. Então, meu filho, olha, ou eu estou doido e você está são, ou você é doido e eu é que estou são. Agora, eu não tenho como provar para você. Só depois da morte, meu filho. Depois da morte nós veremos quem está certo. Depois que eu e você morrer,
poderá acontecer 3 coisas. A primeira é essa: morrer. Você curtiu sua vida, você fez um monte de coisa. Eu estou lutando aqui, estou fazendo o possível para levar uma vida santa e tudo. Deixei de fazer muitas coisas, poderia estar fazendo muita coisa aí no mundo, e você está fazendo, e você diz que você está se divertindo, e parece que eu não estou. Parece que você é feliz e eu não sou, mas só que eu sou feliz. Você é feliz na sua vida, eu sou feliz na minha. Agora, o que poderá acontecer quando nós morrermos vai ser o seguinte: eu morro e você morre. Pronto. Não existe o outro lado. Acabou para mim e acabou para você. Encerrou tudo. Aí nós não vamos nem, você não vai nem poder dizer assim: tá vendo? Tá vendo que eu aproveitei minha vida e você não aproveitou? Acabou. A segunda é passar para o outro lado. Aí nós vamos ser recebidos por Deus, e Deus vai dizer assim: vinde bendito de meu Pai, vem agora para o céu, venha curtir a vida aqui, vai ser muito bom você aqui no céu. Aí ele vai olhar para mim e vai dizer: viu, seu bobo, eu aproveitei lá e agora eu vou aproveitar cá. Você não aproveitou, agora só vai aproveitar aqui. Entenderam a segunda coisa? A terceira vai ser essa: afastai-vos de mim. Você não creu em mim, você não creu na vida eterna. Aí vai se encontrar com Deus, vai para o fogo eterno. E ele vai olhar para mim e vai dizer assim: vem, Padre José Augusto, e agora venha curtir a vida. Agora sim, agora a felicidade eterna. Entenderam as 3 situações? Aí falei isso para ele. Aí eu disse assim para ele: vamos continuar sendo amigos, você continua na sua vida e eu continuo na minha, e depois nós vamos ver quem está certo. É assim que se dialoga com um ateu. Aí agora ele vai embora, e lá ele poderá dizer assim: e se o padre estiver certo? Ele tem 2 alternativas. Ou ele vai dizer assim: o padre é doido e eu vou continuar na minha vida. Ou ele vai dizer assim: e se ele estiver certo? Nos despedimos, ele foi embora, eu continuo lá naquela sala quente de sobrepeliz, ouvindo porcaria o dia todo. Ele, não sei se ele está curtindo a vida. Quando ele for e eu for, nós veremos quem está certo. Entenderam? É por isso que nós cremos no que os apóstolos falaram. Não vi Jesus ressuscitado, não vi Jesus, nunca comi peixe com ele nunca foi na minha casa, nós não saímos para comer pizza, e muito menos nós fomos no shopping. Nunca vi, mas eu acredito no que os apóstolos falaram, e eu vou firme até o final, porque agora eu vou persistir na minha fé. Jesus vive, ele ressuscitou sim, ele está no céu e ele preparou o céu. Eu vou firme até o final, e no final eu quero ver quem está certo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe Maria Santíssima.